não tem uma empresa que sobrevive. Já polemizamos, então é muito mais importante. Eu não vou conseguir fazer essa área performar. Provavelmente a gente trabalha muito mais do que ele e ganha menos. O que a gente usa hoje na Growth? A gente confunde esforço com resultado. É o panfleteiro de orçamento. Né? O vendedor precisa ter isso, que não precisa nem de marketing. Hoje mesmo. Por que a maior parte das empresas não cresce? Tem hora que vai dar merda no teu marketing. Cara, tá fora do meu time, não fica. Meu trabalho não é tirar um sim de você. Decidem destruir a humanidade. Né? Qual que é o melhor processo de vendas que existe? Eu vou aí, mas é pra assinar contrato. E tem uma psicóloga pra acompanhar. A gente guarda a informação de duas maneiras. Episódio 2. Hoje eu quero começar fazendo um agradecimento super especial para alguém que sempre movimenta muito a nossa região, que é o CDL, em nome tanto da Ângela, que faz... Cara, essa mulher realmente consegue atravessar um oceano a pé e faz um trabalho incrível com um time que não é um time grande. Então, obrigado demais a Ângela, ao presidente Tony. E, principalmente, esse podcast só é possível porque o CDL Conecta. Se você ainda não conhece, vai lá no @ desses caras, porque estão fazendo muito evento e muita ativação, faz muito sentido. E esse convidado que está aqui do nosso lado, só é possível porque o CDL trouxe ele para a gente aí. Mais uma vez, esse cara é um ex-operador de telemarketing. Claro que você está aqui escutando, você já clicou, você sabe quem é. E hoje é o fundador de uma das maiores aceleradoras de vendas da América Latina. Fala, Thiago Reis, tudo certo, cara? Fala, Rafa. Obrigado pelo convite, cara. Um prazer participar aqui. E vamos embora impactar essa galera, falar um pouquinho sobre vendas. Isso, assim, eu acho que talvez é a primeira pergunta, ou a pergunta que para a gente quebrar um pouquinho desse gelo, a venda, e geralmente é uma pergunta muito voltada na área comercial, a venda para ti veio de forma natural, ou o que aconteceu? Porque um pouquinho do estudo que eu fiz, tu é um cara mais nerd, assim, é um cara mais de conhecimento, e geralmente esses caras têm uma dificuldade muito grande, assim, para poder vender. Então, assim, eu não era de vendas, né? Eu sempre fui da área de gestão e da área de projetos. Na verdade, minha especialização, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos. Só que eu fui trabalhar numa startup de tecnologia que tinha 90 dias de caixa. Então, uma startup saudável, né? 90 dias de bem caixa. Padrão, né? Bem planejada. Né? E foi aquela coisa assim, os fundadores foram pagar as contas um dia, virou, opa, acabou o dinheiro, né? E não tinha mais. E aí eu entrei para ser o cara que ia organizar a ponta de gestão financeira, e quando eu comecei a botar lá modelo de gestão, DRE, RP, eu vi, não tem dinheiro. Né? Pode botar essa porra toda para funcionar, sem dinheiro não tem uma empresa que sobrevive. E eu fui para vendas, né? E eu caí em vendas. Nessa mesma empresa? Nessa mesma empresa, só que eu fui com uma cabeça de projeto, com uma cabeça de gestão, que é um lugar normalmente que não tem tanta organização e tanto processo. Né? Que é a vendas, né? Tinha uma startup aqui próxima começando, chamada Resultados Digitais. Né? Eu fui o 10º cliente da RD. Que né? massa. E comecei a pegar lá, cara, o que eles estavam aplicando de funil, de inbound. Eu comecei a aplicar e saímos ali de uma empresa que ia fechar para uma empresa que começou a crescer 48%. Quando eu vendi as minhas ações, ela tinha mais do que triplicado de receita. Caraca. Né? Então, num espaço de tempo de 4 anos. Então, quando começou nessa startup, já era foi um vesting ou já virou sócio? Era um cofundador? Como é que foi isso? Não. Eu era funcionário que foi vestindo ali. Só que no meio do caminho, né, eu falei, velho... Tu percebeu a tua força? Ou vocês me dão ação, ou eu vou meter o pé disso aqui, cara. Né? E aí eu consegui, né, fazer essa virada acontecer, só que no final do 3º ano, a RPFlex, né, do Ernesto Rambercorn, que é um dos fundadores da TOTS, ele tinha recebido um investimento da eBricks, e aí os caras me chamaram para ir tocar a área comercial, né, e aí eu fui para o segundo desafio, né, de montar dessa vez com um fundo de Venture Capital por trás. Nunca tinha tido experiência de participar de conselho e tal, aquela pressão saudável, né? Ali atrás da cabeça. Assim, dependendo do ano, tem o tóxico e tem o já um pouquinho melhor. Depende do ano que foi isso, cara. A verdade é que estava todo mundo aprendendo, né? Ninguém sabia o que estava fazendo. Né? Então, eles não sabiam como cobrar, a gente não sabia como executar. Mas também foi uma experiência bacana. Cara, cheguei a mais de 80 pessoas debaixo de mim em muito pouco tempo. Batemos, cara, 1 milhão de new MAR adquirido dentro de um mês. Então, assim, foi uma escola muito boa. Quantas pessoas?
Eu cheguei a ter... Essas 80 eram direto para sales. É porque eu era marketing e vendas, né? Tá. Antes do... Tipo revenue? antes de ser moda revenue, eu já falava isso. Eu já falava, cara, não tem marketing e vendas, tem uma parada só. Né? Na verdade, eles me chamaram para gerar demanda, para ser marketing. Só que quando eu fui ver lá a pessoa que tá tocando vendas, eu falei, putz, velho, se eu for gerar demanda, esse cara vai perder tudo. Vai jogar nada. Né? Me dá os dois, porque Botar senão não açúcar vai no funcionar. mar. Né? E aí eu fiz os dois, só que é aquela falta de planejamento. Né? A empresa escalou muito receita, mas não escalou produto e entrega na mesma velocidade. Então, é um grande desafio fazer a entrega acontecer. Queima de caixa. No final de 2 anos, teve um negócio chamado impeachment da Dilma. Não sei se vocês lembram disso. Tava quase entrando um fundo holandês, aí quando teve o impeachment, ele falou, velho, esse país aí é muito doido, a gente não vai entrar, não. Eles não conseguiram captar. Aí eu imagino que tenha sido assim, né? O CEO se reuniu com o CFO, pegou a planilha de folha de pagamento, falou: fudeu, não tem fund. Corta despesa. Né? É a primeira... Não, ele foi lá, salário, clicou naquela função de ZA, né? Aí eles olharam assim, pô, eu e você estamos na reunião. Vamos ver qual que é o próximo sem ser eu e você? Thiago. Aí eu brinco que eles abriram a porta e falaram assim, Thiago, agora você está promovido a empreendedor, tá? Caraca. Pode seguir o seu caminho. Eu lembro que eu liguei pro Rigonati e falei, velho, me mandaram embora. Já numa de, pô, me arruma uma startup sua aí que você botou dinheiro que esteja precisando de um diretor comercial. E eu e o Rigonati, cara, assim, sei lá, uns 8 meses antes, o Rigonati me procurou e falou, Thiago, eu não estou dando conta da demanda que a Endeavor tá mandando de pessoas querendo saber de máquina de vendas. Monta autoridade nessa porra, porque eu preciso jogar para você, porque eu não consigo falar e esses caras todos querem consultoria. Lembra que ano que foi isso? 2017. Ô, Tiagão, sabia que eu tenho uma lembrança que... Até deixa eu falar, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho, só dar contexto, né? Os dois estavam conversando muito, se conhecem há bastante tempo aí. Estavam... E eu lembro de uma conversa nossa que tu tinha recém saído da RPFlex, a gente estava em São Paulo, tá vendo? Então, e eu conheci o Cello na época da RPFlex. Exatamente. E aí a gente foi almoçar, eu não lembro, isso faz tempo, faz anos pra muito caramba. E aí tu não sabe, logo depois a gente monta a estrutura de máquina de venda aqui na RAI e ele vem palestrar. Foi uma palestra, né? Acho que foi um workshop, cara. Foi um workshop. Fiquei um dia aqui com vocês. Isso, cara, que foi super legal. A gente fez as dinâmicas e tal. Fez, cara. Foi super legal. Foi divertido pra caramba, cara. Na época, foi na casa ainda. Foi super legal. Foi muito válido. Existe uma fumaça sobre venda que eu sempre percebo, assim, e aí vai uma pergunta que eu acho que é uma dúvida geral, assim, pro público. O pessoal entende, e a venda, ela ainda é tida como aquele cara somebody love, sabe? Aquele cara que fala, que engana, né? Que, sei lá, eu vou usar um termo... O cara que fala muito, né? Que fala muito, que passa a perna, que tenta vender qualquer coisa assim, sabe? Não é o que escuta. O quanto que a matemática ela é mais importante no processo de venda do que essa visão antiga de venda, assim, sabe? Para a gente alcançar, por exemplo, resultados onde comporte um bom DRE futuro nas companhias. Assim, né? Dando um passo atrás, se você pegar o Scale Up da Endeavor, ela mostra que somente 1% das empresas cresce mais do que 20% durante 3 anos consecutivos. Que mostra que tipo, o crescimento é algo não controlado. Se a gente pegar o comportamento humano, tem muito bug cognitivo, né? Tem um livro que eu amo, chamado Animal Social. Eles fizeram o seguinte estudo, pegaram 2 candidatos à presidência e mostravam para pessoas de um outro país aleatório falando quem você acha que vai ganhar a presidência, apenas pela aparência da pessoa. Tipo, os caras acertavam 70% das vezes o presidente eleito, né? Só vendo a foto dos dois. O que acontece com a gente quando a gente fala sobre escolher um líder ou um candidato para governar um país? Normalmente, a gente avalia quem vai nos representar pelo carisma, pela capacidade, pela habilidade de comunicação, pela habilidade de traduzir uma ideia, igualzinho o vendedor. Né? E aí, o que a gente faz? A gente escolhe líderes que são extremamente carismáticos, mas péssimos gestores. Né? Pensa aí, se você conhece algum líder carismático que gerencia bem alguma merda. Não tem. Né? Já polemizamos, então já dá um bom corte. Sim, né? concordo. Mas acontece a mesma coisa com a área de vendas. É muito comum o fundador, o dono da empresa, pegar o seu melhor vendedor e promover a gerente comercial. O que ele faz? Ele perde a principal fonte de receita dele e ganha um péssimo diretor comercial. Porque o teu carisma, a tua habilidade de comunicação, na maioria das vezes, era diretamente proporcional à tua capacidade de organizar e botar método. Então, é por isso que a gente vê as áreas comerciais tão empírica, tão pouco orientada a dados, tão pouco orientada à ciência. E a nossa grande guerra é essa. Tipo,
Quando você vai fazer um cold call, quando você vai fazer uma ligação para vender para um cliente, eu vou te falar, eu posso criar o melhor processo do mundo. A métrica de melhoria ela é muito baixa. O que faz a diferença no cold call ou na prospecção é o volume. Por quê? Porque você tem que achar, do outro lado, um cara que está passando por um problema que você resolve, que esteja próximo da janela de compra, que já esteja consciente que vai topar avançar. Então, é muito mais importante a amostragem que eu falo do que a qualidade do roteiro que eu estou utilizando. Porque mesmo que seja um roteiro péssimo, se você pegar um cara que está desesperado, se ferrando, precisando de uma ferramenta de atendimento, ele vai, cara, vamos falar. Né? Por que eu estou contando isso? Porque isso mostra o quanto é importante a análise de dados. Porque se eu não conseguir, cara, aumentar a produtividade, se eu não conseguir melhorar a qualidade da lista, se eu não conseguir eliminar atividades burocráticas, se eu não conseguir eliminar atividades manuais que tomam a energia, eu não vou conseguir fazer essa área performar. E é aqui que está o grande problema. Como você vê, como é comum ver fundador que levantou capital, pegou dinheiro, gastou os tubos com ferramenta, equipe, consultoria e no final o cara queimou o caixa e o negócio não virou. Tem um DRE maravilhoso. Mas bonitinho. Não, mas futuro. É isso. Assim, mas tudo dá para ser treinável, né? O porquê que tem times tão ruins? Tem a ver muito com a liderança ou como construir esse time? Porque é uma dificuldade, né? Quando aquele meio termo, aquele cara que não é um somebody love, mas que entende que precisa de uma gestão daquilo do comportamento que ele está fazendo. Então, assim, o que eu mais falo, velho, é que a desvantagem do Brasil é que a gente é muito trabalhador. Né? Eu estou falando isso hoje na minha palestra. Se você pegar estudos, mostram, né, que um operário, né, um cara da indústria americano, produz 4 vezes que um brasileiro. Só que provavelmente a gente trabalha muito mais do que ele e ganha menos. Por quê? O cara da indústria, ele chega para botar um parafuso na parede, ele para e faz... Em 1 minuto ele botou 50 parafusos. O brasileiro é como? Ele chega com um parafuso, um martelo, sem material de segurança e tá aqui, ó. Pá, 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 pá. Aí você olha pro cara, ele tá todo suado, fala assim, nossa, que herói. Enquanto o cara botou 50, ele botou 1. Né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, é muito comum a gente não dar a atenção que a gente precisa dar para processo, para capacitação e para otimização. Então, eu contrato o SDR, eu pego um script genérico, eu pego a ferramenta que está todo mundo utilizando, implanto e falo, vai lá, boa sorte. Só que esse não é o jogo. Quanto tempo você está gastando fazendo sales enablement? Cara, hoje em dia, com inteligência artificial, o que é possível fazer é absurdo, cara. A gente vai chegar num momento onde eu vou conseguir ter treinamento personalizado sendo construído sob medida para aquela pessoa. Tá? Eu já tenho clientes hoje dentro do High Growth que você sobe um PDF... A unidade na escala, né? A unidade na escala. Tu tem uma escala, Exatamente. Só que na unidade. É igual né? o remédio, cara. Né? Por exemplo, o Tilenol. O Tilenol que você toma não deveria ter a mesma composição que eu tomo. A gente tem peso diferente, idade diferente, característica genética diferente. Mas por que a gente toma o mesmo Tilenol? Porque a indústria genérico. Padroniza. Né? E o treinamento? Cara, tem um SDR que tem problema de comunicação, tem um SDR que tem problema de autoconfiança, tem um SDR que tem problema de produtividade. Aí você bota 3 problemas distintos para ser resolvido dentro da mesma sala de aula. Com a IA e o consultor de avatar dinâmico, você consegue subir um PDF e a partir desse PDF já sai uma aula. Isso, cara, em 15 minutos. Aumentando a capacidade de processamento vai ser em tempo real. Então, o que a gente usa hoje na Growth? Todas as nossas ligações são gravadas. A gente usa uma plataforma chamada Meet Rocks que transcreve e separa a voz do SDR e do cliente. Eu consigo medir tempo de chamada, tempo de fala, tempo de pausa, emoção, objeção, e eu consigo, a partir disso, dar um score da qualidade da ligação, que já alimenta o sales enablement, que vai decidir se vai fazer um treinamento coletivo, se é um problema que se repete muito, ou um coach individual. Agora, pensa aí, quantas empresas estão fazendo isso? Quantas empresas sabem que existe a função de sales enablement? Ninguém. Entendeu? Então, assim, respondendo a tua pergunta, para mim o maior problema é a ignorância. A gente confunde esforço com resultado e a gente se orgulha de trabalhar muito, se esforçar muito e gerar pouco resultado. Um líder que não tenha conhecimento comercial, ele consegue manter um time com ferramenta? Então, todo mundo que trabalha na Growth, ninguém tinha conhecimento comercial prévio. Mesmo os nossos especialistas que acompanham clientes, ninguém é de vendas. A gente não contrata pessoas de vendas. A gente contrata pessoas de engenharia, pessoas de operação, pessoas de produção. Por quê? Porque eu preciso ter uma capacidade analítica e uma compreensão de raciocínio lógico e matemático. O que a gente faz muito é prova matemática. Né?
Tem a questão, tá, da comunicação, da habilidade, do rapport, que o vendedor precisa ter isso, tá? Porque se ele não tiver isso, isso diminui muito a taxa de conversão. Aquele senso de desvio, né? Às vezes, né? Mas o que a gente tem que conseguir é criar padrão, tornar Repetição, talvez, né? tornar homogêneo a repetição e a pessoa que você traz e otimizar esse processo ao longo do Vou usar caminho. uma frase que tu colocou uma vez, que é a história do dirigir o carro, né? Tu tornar tão natural que tu não pensa em dirigir o carro, né? Tu dirige o carro, né? isso, Então, é mais ou menos isso. É isso. Então, assim, né? Primeiro, vamos pro... Eu acredito real, tá? Que tem uma teoria da conspiração que tem por objetivo queimar o filme do vendedor, falar que vender é feio e não ensinar a venda. Pega aí, cara, tua faculdade. Quantas disciplinas você teve de vendas? Desde 80 a gente assiste filme que o vendedor é o comédia Cara, do qual negócio. que é o filme mais relevante de vendas? Lobo de Wall Street. Como é que ele termina? Olha a forma como... Preso. Né? Então, assim, existe uma propaganda muito forte para queimar a profissão do vendedor e mostrar que vender é feio e que não é uma boa profissão a ser seguida. Isso faz com que a gente não consiga atrair talentos para cá. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a própria ignorância, porque o empreendedor... É muito comum o empreendedor valorizar muito o produto, ele ser muito apaixonado pelo negócio dele, mas se preocupar muito pouco com o cliente. Né? Com a receita entrando, né? E aí vocês já ouviram a gente falar assim, cara, meu produto é tão bom que não precisa nem de marketing. Hoje mesmo. Né? Meu produto é tão bom que não precisa nem de vendas. Eu falei, não, mano, teu produto é tão bom que se ele tiver marketing e vendas, Ele se cara, espalha tu mais ainda, né? explode, Tem cara. muito produto incrível que nunca chegou na prateleira. Porque o cara não sabia como executar aquela operação ali. E produtos incríveis que nunca chegaram. Mas eu falo que o produto bom é quase uma armadilha, sabia? Que nem a indicação. A indicação é uma doença. Por quê? Porque a indicação não treina o time de vendas. O cliente que chega indicado, como é que ele chega? Sem objeção, pronto para comprar, querendo preço. Não treina o time de vendas. Segundo, conta uma história que trabalha o ego do fundador, que ele fala, pô, cara, eu sou bom pra caramba, pra que eu vou montar a operação? Gasto um centavo. Meu CAC é zero, já ouviu isso? Meu CAC é zero, né? Então, ele se acostuma mal, se educa mal e no final ele não tem algo replicável. Beleza, indicação é bom. Agora bota uma meta aí de indicação. Quantas indicações seus clientes vão trazer esse mês? Você consegue controlar? Não. Por que a maior parte das empresas não cresce? Primeiro, porque a gente acredita que vendas não é importante, produto é importante. Segundo, a gente se conta a história de que o produto é tão bom que não precisa de vendas, porque a indicação já é o suficiente. Indicação é uma armadilha, você pode ver. Os caras que ficam travados, que não crescem, normalmente são tecnicamente muito bons, têm produtos sensacionais, mas acreditam na coisa errada. Ô, Tiagão, eu estava num evento, tu conhece, que é o Inbound, ano passado, acho que foi outubro, outubro, não lembro. E tinha uma palestra que deu um caos lá, que foi muito interessante, que era... Até o tema era, tipo assim, vendedores bunda mole, mais ou menos, tá? Não, a máquina de venda transformou os vendedores em bunda mole. Mais ou menos assim, cara, era mais ou menos um termo bem forte. E encheu a palestra, deu bastante... E ele falava o seguinte, eu achei interessante a mensagem que ele quis passar, assim, que ele falou o seguinte, a máquina de venda, ela fez com que os vendedores ficassem mal acostumados com a geração da oportunidades e começassem a questionar ou só aceitar com que o lead estivesse pronto para venda. Caso não esteja pronto para venda, então eu não quero, passa para pré-venda de novo e, meu... Ele ficou travado naquele quadrado dele, joga de volta para pré-venda. Exatamente. Aí ele falava o seguinte, um exemplo, tem taxa de no-show, por que o vendedor não pode? Prospecção, por que o vendedor não pode? Sabe? Então, tu tirou algumas habilidades do closer, né? Que é muito citado lá, por exemplo, né? E eu entendi a mecânica e a mensagem, né? Tipo assim, ele não é contra a máquina até, né? Tipo, ele é a favor da máquina, mas ele criava alguns pontos, por exemplo, para que a gente deixasse, por exemplo, o vendedor um pouco mais saudável com relação a isso. E eu te passo esse tema, assim, cara, o que tu acha com relação a esse tema? Se tá certo, se tá errado, ou se literalmente, cara, tipo assim, faz bem ele ser só responsável pelo fechamento ou não, entendeu? Não, é um puta paradoxo. Né? É igual aquela história lá do paradoxo do gato, que o gato tá vivo e tá morto dentro da caixa. É um puta paradoxo. Porque, assim, por um lado, eu concordo. Tem hora que vai dar merda no teu marketing. Tem hora que vai dar merda no teu pré-venda. Por exemplo, mês passado, cara, a gente migrou do Active Campaign pro HubSpot. Sim. Né? Cara, mano, tudo que tem para dar errado, deu errado. Faltou lead, faltou conexão, faltou pré-vendas e
E aí o time de vendas, você chega lá, os caras estão de bobeira. Fala assim, não, irmão, não, cara, vai ligar para o cliente que você vendeu, vai ligar para o cliente que tem para renovar. Você não pode deixar a área comercial ficar parada. Mas o certo é que o vendedor saia de reunião e entre em reunião o dia inteiro. Porque essa é a forma de você conseguir ter a máxima produtividade. Só que, como tudo, sempre tem um custo, né? Você fazer isso, você educa os teus caras errado, porque eles vão ficar mais acomodados, vão ficar mais esperando chegar o lead perfeito. E, para mim, é o seguinte, tem ciência, tem otimização, tem tecnologia, mas tem que ter cultura. E cultura de campeão, sabe? Cultura de campeão o cara não vai ficar de mimimi reclamando. Não, velho, aqui não tem espaço para isso, né? E a cultura é muito mais sobre o que você aceita do que qualquer outra coisa. Então, eu não aceito. Vendedor reclamando de lead, vendedor acomodado, vendedor esperando a oportunidade perfeita. Cara, tá fora do meu time, não fica. Cara, vou jogar gasolina, então. Partindo dessa retórica, assim, a gente vai ter, então, que tá em decadência. Porque se tu pensa que a inteligência artificial vem para mimetizar um pouco daquilo que a gente faz e o comportamento dele tá encaixotado e é mais ou menos um sim ou não, cara, plugar isso vai ser difícil Então, desacordar o... Vou te contar uma coisa. Quando você plugar a inteligência artificial, vai ser muito bom durante 6 meses. Tá. Até o setor de compras descobrir ela também, né? Entendi. Aí vão ser IAs com IAs conversando, vai né? Ser, velho. É o futuro. Você acha? Aí no final vai vir uma porra aqui, pum, aí sai um pedido de compra. Fez sentido. Né? Vai ser isso. Mas Então, assim, a gente tem esse lado que o cara começa a ficar menos eficiente, mas tem o seguinte, o que eu treino muito no meu time de vendas, o que eu treino muito os vendedores? O processo de vendas não é sobre te convencer, tá? O principal desafio de vendas não é o convencimento. Meu trabalho não é tirar um sim de você. Meu trabalho é te tirar da mesa se você não está preparado para comprar, entendeu? O trabalho do vendedor não é pegar um não e transformar em sim, é pegar um talvez e transformar em sim. Qual que é o melhor processo de vendas que existe? É o processo que descarta. Onde que tem erro no comercial, tipo assim, cagada? Cagada número 1, que mais acontece dentro do setor de vendas. A próxima etapa, tá, tem menos taxa de conversão do que a anterior. Porque o cara começa... Etapa 1, passa 90% para frente. Etapa 2, passa 80% para frente. Etapa 3, passa 90% de novo. Etapa final, passa 2% para frente. O que ele faz? Ele passa todo mundo para a última etapa do funil, porque ele não descarta, e aqui ele não consegue fazer follow-up. Esse funil vai ser de 2 a 3 vezes menos eficiente. O que eu cobro no meu time? A próxima etapa sempre tem que ter uma taxa de conversão superior à anterior. Então, a primeira etapa de diagnóstico, que é onde é mais barato perder, 30% de conversão. Ou seja, de todo mundo que chega aqui, 70% você tira da mesa, para não gastar tempo. Segunda etapa, né, apresentação de solução. Aqui eu vou querer de 70% a 80% de conversão. Última etapa, etapa de negociação e fechamento, 90%. Por quê? Porque é um cara que já está... Resolveu na frente, tá quente, né? Atrás, proposta, compromisso... E o custo do cara nessa etapa final, ele é um custo alto para manter, né? Se tu jogar... Entra pouco, mas todo mundo que entra sai. Outra cagada que você vê com frequência time de venda cometer. De solução para frente, tem que ter taxa de conversão superior a 50%. Por quê? Porque se você está fechando menos de 50% das pessoas que você apresenta a proposta, é sinal de que você está panfletando proposta. E aí você deixou de definir o valor do teu produto e você está espalhando orçamento. Qual que é o vendedor que destrói a área comercial? É o panfleteiro de orçamento. Né? Ele para na frente do restaurante e fica com orçamento aqui distribuindo para todo mundo. Aí você vira para... Você olha o forecast, R$1 milhão. Falar, né? Tem um bi lá de... Fala assim, porra, animal, quanto que vem? Não sei. Aí 10% de acerto no forecast, né? 2% de acerto. Né? Então, assim, por isso que eu falo, é o lema de São Paulo, eu conduzo, não sou conduzido. Qual que é o trabalho do vendedor? O trabalho de vendas é quase que um processo seletivo. Você quer comprar mesmo? Você está com problema? É uma prioridade para você? Porque se é uma prioridade, a gente avança. Mas se não for, cara, sinto muito. Eu estava negociando essa semana com um banco, e banco é gostosinho de negociar, né? Eles quase não são legais, né? e era acostumado, então. E era um ticket alto, assim, né? E eu, cara, primeira etapa anterior, né? Como era um contrato muito grande, meu vendedor falou, pô, me ajuda e tal, meio que tremeu na base. Falei, beleza, vou lá. Eu só participo de vendas em 3 cenários, né? Ou se é um cliente muito estratégico, ou se eu consigo criar cultura de alguma coisa nova, ou se eu consigo ensinar, né? São só esses 3 cenários que eu estou em vendas. Tirando isso, eu não entro. Eu sempre... Me dá um dos 3, por que eu vou? Aí o cara me deu, não, é muito grande, beleza. Aí, primeira reunião, qual que é o teu orçamento? Não tenho, não sei. Falei, cara... Banco, o cara vem para negociar sem orçamento? O certo acabou ali. Cliente sem orçamento, velho, faz a conta aí. Muito. Quantos clientes que você conversou durante o diagnóstico que não tinham o orçamento que você fechou?
É que nem eu chegar para você sendo arquiteto, eu quero uma casa. Que casa? Minha casa, minha vida, piscina, não piscina, não tem como. Aí, beleza, trouxe a proposta. E eu falei, olha, eu vou trazer uma proposta com tudo que eu acredito que vocês precisam. Ela vai ser num valor de investimento relevante, mas uma vez que você não consiga arcar com esse investimento, me devolve com o teu orçamento, né? Porque é mais fácil você subir e depois descer do que o contrário, né? Aí, Não existe orçamento que sobe, né? não, nunca, sempre cai. Aí eu entreguei. Aí ele voltou dizendo, não, então, cara, a gente viu que a gente está com outras prioridades e tal. Eu falei, qual prioridade? Ah, vamos mudar de escritório, estamos trazendo um diretor. Eu falei, o que isso vai aumentar a tua receita? Não vai. Então, estou entendendo, né? Ele falou assim, então, Thiago, deixa eu te falar, a tua proposta ficou bem alta e tal. Vamos fazer o seguinte, vem aqui, porque você vindo aqui, a gente olha no olho, aperta na mão, né? Vai ser, muito mais fácil para a gente sentir segurança, né? Acima de 50? Não, nem, tá É? próximo ali, próximo de 50. Aí eu falei, olha, me desculpa, essa aqui é a nossa terceira reunião. Eu estou te perguntando há 2 reuniões se você tem orçamento. E você não está me dando uma posição de orçamento. Você está pedindo para eu ir até aí. Eu imagino que você não tem tempo a perder, assim como eu também não tenho. Eu vou ir, mas é para assinar contrato. É isso que você quer? Ele, Essa precisa ser a postura do vendedor. Isso é o que a gente chama de desafiador. Porque se você deixar, o cliente vai montar em cima de você. E a cultura brasileira eu ia é uma dizer isso, cultura cara. de, tô muito afim, mas eu não tô nada afim, né? O americano, ele já não, ele é um pouquinho, ele é até tido como arrogante, quando ele diz, cara, não, a gente não vai fazer negócio. Como assim? E o brasileiro não, ele vai te deixando na corda ali, Ele não conta, né? você tem que arrancar ou não, você tem que tirar ele da mesa. Exatamente. A cultura brasileira, eu vou pegar assim, em vez de software, a cultura brasileira dos vendedores, né? Ela é impactada no Brasil pela cultura da vergonha de pressionar, ou da vergonha de dizer não, ou da vergonha de falar assim, cara, nesse momento eu estou encerrando a Não tá fazendo negociação. sentido. Diferente, por exemplo, quando tu pega uma cultura americana de venda de software, por exemplo, quando tu olha, são culturas mais diretas, entendeu? Tipo assim, tu vai negociar com uma HubSpot, com uma Salesforce ou com uma Zendesk, se eles percebem literalmente que tu não faz parte de um ICP, ou tu é um ICP e tu não tem o dinheiro disponível nesse momento, Nem eles mesmos avança, encerram. né? Não avança e tchau, entendeu? E não há negociação com relação a isso, né? Qual é o impacto da cultura brasileira até num acerto de um forecast dentro de um funil, assim? Então, primeiro, tanto aí quanto o desconto, né? Por que que o vendedor avança a oportunidade para a última etapa? Porque você deixa. Né? Se você é gestor de vendas, se você é founder, se você está acompanhando o comercial, cara, 3 perguntas você derruba qualquer forecast. Tem orçamento comprometido? O decisor está participando da conta? Ele assumiu um compromisso de resolução? Cara, você pode pegar. Não, vai dar não. Se não der não nas 3, vai dar não em 2, entendeu? Não, o orçamento ele está vendo internamente. Assim, e você está contando com essa venda por mês. Você está de sacanagem com a minha cara. Né? Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda ponto, velho, aí é um aspecto psicológico, sabe? Cara, eu adoro o Billions, né? Já viu? Ele bota uma psicóloga para acompanhar. Mano, tem que ter uma psicóloga para acompanhar. Porque quem é o vendedor... Para mim, é o próximo passo de qualquer empresa. Pois Psicóloga é. dentro do escritório, batendo papo com todo mundo na companhia, não só com a área Então, eu comercial. já tive, aí depois a gente terceirizou e eu não trouxe de volta. A Porque gente orçou agora, mas não durante tem a como. pandemia, deu zica lá, muita gente, né, com ansiedade, a gente botou uma psicóloga, mas agora a gente não voltou ainda, é uma coisa que está no meu budget ali para fazer. Mas qual que é o problema do vendedor? Cara, né, a pessoa fala assim, né, que o maior medo que existe é falar em público. Né? O maior medo não é falar em público, o maior medo que existe é ser rejeitado. Por quê? Porque falar em público, foda-se. Se você falar e ninguém ri de você, tá de boa. Foda-se se você falar, gaguejar, falar uma merda, o nego começar a rir. Esse é o problema, disso que você tem medo. Mas de onde que vem o medo da rejeição? Se a gente pegar, né... Cara, eu gosto muito de antropologia. Então, pega o Harari. O que o Harari fala? A gente ficou centenas de milhares de anos como caçador-coletor, né? Andando pelas savanas e caçando animais. Depois a gente conseguiu... Mal se encontrando. Depois a gente conseguiu virar agricultor. A gente ficou dezenas de milhares de anos como agricultor. E a gente está uma centena de anos trocando o nosso tempo por dinheiro. Então, biologicamente falando, nós somos muito mais adaptados a ser caçador-coletor do que qualquer outra coisa. Qual que é o medo da rejeição? Na época que você vivia numa tribo, se você fosse rejeitado, automaticamente você estava morto. Você não ia conseguir sobreviver. Se você se machucasse, se um predador te pegasse, uma outra tribo te encontrasse, você estava morto. Então, o medo da rejeição, por que ele é semelhante à morte? Porque, indo para o nosso aspecto evolutivo, quando você era rejeitado, você estava morto. Então, por isso que a gente não quer ser rejeitado. E aí, as pessoas inseguras, as pessoas com... Cara, vendedores que têm um psicológico mais fraco, em vez dele ir para uma reunião com uma postura de vou ajudar aquela pessoa, ele vai com uma expectativa de aceitação.
Então ele quer ser amiguinho, ele quer ser bonzinho, ele quer que o cliente elogie ele, quer que o cliente goste dele. Só que qual que é o ponto? O cliente está preso numa ilusão, que é um mundo ali paralelo, que ele acredita que está tudo bem, e se você não provocar, se você não fizer perguntas, se você não desafiar, você não vai conseguir tirar ele dessa situação. Tirar da bolha, né? Por exemplo, esse próprio banco, cara, não é um banco grande, é uma empresa, é um banco pequeno, médio. Velho, o cara tá tendo problema de bater meta. Se ele continuar nessa direção, no mercado que ele tá, ele vai ser engolido. O meu papel é, se eu não provocar ele, eu tô condenando ele à morte. Então, eu preciso entender que eu não tô ali para ser amiguinho, não tô ali para ser aceito, eu tô ali para fazer ele assumir um compromisso e mudar o jogo dele. Não, eu só usar isso aí, porque eu acho que essa talvez é a maior dificuldade de um vendedor entender. Ele não está ali para vender, ele está ali para ajudar aquele cara a transformar, né? Eu acho que isso também é importante, porque hoje em dia mesmo, essa galera mais jovem, cara, não vou vender, vender tem a ver com enganar. Cara, não. Eu acho que usar isso, cara, se tu não vender para esse banco, o problema não é nem teu, é dele, que não vai conseguir transformar aquilo lá e vai ser engolido por outros. Então, cara, eu estou preparando um treinamento junto com um cliente meu, né, que, dando um spoiler aqui, ainda não falei disso em nenhum lugar, que é um treinamento justamente esse, cara, para destravar a ponta psicológica do vendedor, entendeu? Porque, assim, como é que a gente guarda a informação, né? A gente guarda a informação de duas maneiras, ou pela repetição, ou pelo impacto emocional, né? Então, se eu te perguntar, o que você comeu semana passada, você lembra? Na terça-feira. O que você comeu no dia 25 de dezembro de 2023? Eu não comemoro Natal. Não? Você é judeu? Você é judeu? Não. Tá, não mas comemoro Natal. tem alguma data importante pra você? Cara... Teu aniversário você comemora? Também não? Não, também não. Cara... Pô, não. Mas eu tirando entendi. você, a humanidade... Entendi. Tirando o Rafa, a humanidade, né? Mas, tipo assim... Beleza, você não comemora Natal. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Eu estava na rua 15 de novembro vendo pela TV o que aconteceu. Concordo contigo. Então, assim, ou repetição ou impacto emocional. E aí, cara, ao longo da nossa infância vai acontecendo várias coisas ali que muitas vezes, né, o Daniel Corvo ele mostra que o teu hipotálamo se desenvolve primeiro que o teu neocórtex, o que faz com que você consiga salvar um impacto emocional sem ter a memória do evento. Então tem comportamento teu que é da tua... no momento que você ainda não tinha memória, mas você já tinha registro de emoção. Então, a galera é muito travada, mano. A galera tem essa coisa da insegurança, do medo, da necessidade de ser aceito. Então, a gente está preparando um treinamento só para, tipo, botar o vendedor no 220, entendeu? Para tirar esses gatilhos. E vou trazer ainda um insight aqui para ti, se isso vai rolar ou não. Mas, cara, pegar os jovens, né? Eu sei que não é tão simples assim pegar os jovens, mas os pais hoje, cara, precisam ajudar os jovens. 16, 17, 18 anos. Esses aí, os pais estão vendo, cara, que eles estão indo para o caminho. É um desafio bizarro. Né? Mas não, agora falaram que a adolescência acaba aos 25, né? 25 anos já morava sozinho, cara. Não é, cara, tô falando. Antes da pergunta, eu preciso... Isso vem, antes de marcar isso aqui, para mim isso foi algo que para mim foi muito importante assim, tentar entender. O jovem hoje ele não compreende o telefone. Ele não compreende. Não, juro por Deus, ele não sabe que isso aqui serve para fazer uma ligação ou recebê-la, né, na cabeça. E por quê? Ele nasceu em 2012, 10 e está vindo agora numa situação em que ele nunca precisou atender um telefone ao seu pai e da mãe. Algo alarmante ou um problema. Como é que vai ser isso para o futuro? Eu sei que talvez é uma provocação, né, que não dá para tirar de um segundo para o outro, mas tu percebe isso, que o telefonema está vinculado a algo ruim? Talvez para o jovem, e para nós também começou a ser assim, não? E até vinculando essa pergunta, cold call, né? O quanto que a prospecção ela é impactada nessa nova geração? Porque tu pega, por exemplo, o que o Rafa falou, a galera mais nova, e essa galera mais nova, as pessoas novas também estão começando a pegar cargos de liderança, né? E tu tens uma questão cultural também, né? E aí tu tens, por exemplo, ambientes como e-mail, como SMS, como telefone, como WhatsApp, por exemplo, prosperando por aí, né? Qual é o impacto da prospecção vinculado a esses canais versus a cultura e como a IA vai impactar mais ou menos esse aspecto então, como um todo? Eu acho que a gente vai ter algumas fases, né? E é difícil, né? Vai ser tal, né? Mas eu acho que a conexão vai ser um desafio, porque realmente essa cultura ela existe cada vez menos, né? Então, tipo assim, a minha metodologia, o que a gente trabalha na Growth, é uma metodologia baseada no método científico, experimentação e teste. Eu preciso experimentar. Se eu vou trabalhar dentro do mercado que o padrão não é ligação e sim áudio de WhatsApp, mano, a gente tem que se adaptar ao padrão desse mercado, porque não adianta ele se ligar que não vai funcionar. Então, o tempo todo a gente tem que testar. Muita gente fala assim, Thiago, ligação telefônica não funciona mais. Cara, a minha taxa, eu faço todos os meses 10 mil ligações para conseguir ter 700 ligações significativas.
10 mil para 700. E esse número ele vem diminuindo. Além do comportamento, né, social, antropológico, que faz com que muitas pessoas não atendam, os smartphones eles estão se tornando cada vez mais inteligentes para bloquear chamadas não solicitadas. O meu vive assim, cara. Né? Literalmente. Então, existe um desafio. Né? Tem agora IA usando tronco dinâmico. A Meta está começando a disponibilizar agora um tronco dentro do WhatsApp, que vai ser tipo, direcionado dentro de diferentes pessoas ligando. Então, tipo assim, a tecnologia tenta ir, mas a ligação vai se tornando cada vez menos eficiente. Quando eu comecei a Growth, essa taxa era superior a 15%. Tá? Hoje está em 2%. Né? E piorando, entendeu? Então, assim, a gente vai ter que descobrir uma forma de resolver isso. Uma coisa que meu time tem feito muito é ligação por WhatsApp, porque ligação por WhatsApp é um negócio que vai por outra rota. Então, mesmo porque assim, o WhatsApp não é uma operadora de telefonia, o WhatsApp é um app. Né? Então, mesmo que você tenha o não chamar números desconhecidos, pelo WhatsApp ele vai tocar, entendeu? Então, a gente vai ter que descobrir novas formas. Agora, o problema é que toda forma ela funciona um pouco, daqui a pouco ela para. Né? Então, a gente tem que estar o tempo inteiro testando. Essa questão do teste, cara, tu falou bastante sobre matemática, agora teste, né? Qual a importância, se é possível criar uma máquina realmente verdadeira de venda sem a presença de um processo de sales ops? Assim, tipo assim, nesse momento a gente está na Growth, a gente está batendo 30 pessoas em vendas, né? Nesse momento eu tenho ganho de eficiência com Ops. Mas para quem está começando uma operação, vai ter lá seus 2 vendedores, seus 2 SDRs, dificilmente ele vai ter um grande ganho. A repetição e a cultura talvez no começo seja mais importante do que a criação da cultura do que a operação. Só que a partir do momento que você começa a ter 5, 6 profissionais dentro da área, ali você já começa a ter. Mas não necessariamente você precisa ter um Ops dedicado. Né? A gente vai começar a ter Ops agora. Eu tenho uma área de dados dentro da Growth que trabalha para todo mundo, e 90% do tempo dela é para vendas. E aí a gente vai começar a trazer agora um Ops dedicado só para fazer essa otimização. Né? Mas teve uma coisa que vocês falaram que eu não respondi, né? Que é a IA. Né? Cara, não sei se vocês já viram, surgiu uma startup nos Estados Unidos chamada Air.ia. Tu viu esse cara? Não vi. Velho, é absurdo, assim, tipo, é igualzinho um ser humano, só tem inglês por enquanto. Você cria o script dando o link do teu site, ele vai lá e faz um prompt e volta com chat. E uma capacidade de conversa, só o tempo de resposta que ainda não está perfeito, mas está caminhando. E a iCombinator tem um AI SDR, que também vai ser uma para competir. Então, acho que daqui a pouco vai ter uma corrida nisso. Né? O que eu vejo? Eu acho que para a primeira camada, qualificação, acho que numa janela de tempo de 12 a 24 meses, a gente vai ter um negócio funcionando muito bem. Porque o que acontece? A taxa de conversão hoje de uma prospecção fria, ela fica entre 10% a 15% de acordo com o mercado, usando cadência híbrida. Né? Você pensa, é muito ineficiente. Né? Eu falo com 100 empresas para conseguir gerar 10 oportunidades. Se eu usar uma IA no processo de enriquecimento de dados, de teste, validação de número, eu consigo eliminar talvez 50 e levar essa taxa de conversão para 25. Porque em vez de eu abordar os 100, que eu iria abordar originalmente, eu já elimino 50, que não está na janela de compra, sobra 50 e dos 25 eu consigo avançar com menos esforço. Então, para mim, tem um ganho aqui. Outro ganho é qualidade do dado. Né? A gente tem um puto problema de dados quando a gente fala de prospecção. A maior parte, tipo assim, eu testo todas as plataformas. A plataforma com mais taxa de sucesso vai ter 13%, 14%, né, de construção de lista. Então, conseguir usar um robô para fazer um primeiro teste de ligação do tipo, Ricardo, você falou alô, opa, tipo, dá um check ao Ricardo, isso já vai dar um ganho exponencial. Então, tem muitas pequenas coisas que a gente consegue ganhar, que é do caralho, você ter um robô ligando e falando. Mas você entende que o problema está muito mais básico ainda. A gente está falando de, sei lá, de cálculo 1 e tá, sei lá, na álgebra ainda. Se a gente resolver a álgebra, vai ser do cacete. Só que as ferramentas de ligação e de simulação de voz e, ao mesmo tempo, a velocidade de processamento dos prompts está permitindo para um caminho bacana. O único problema é que se você pegar todas as ferramentas que fazem simulação de voz, elas não têm senoide, você já reparou? Elas falam linearmente. Parece que estão... Olá, boa tristes, tarde, né? aqui é o Thiago. Eu gostaria muito de falar com você e estou muito feliz de estar aqui nessa ligação. Porra. E tem um problema que as IAs, elas são, de forma nativa, é o inglês, né? Então, quando tu faz a tradução, tu pega, por exemplo, para um português, tu perde esse tempo rico também da tradução para fazer, assim, sabe? Então, tipo, para ter escala, por exemplo, em voz, vai demorar, eu acho,
Mas tem uma corrida agora. Tem uma corrida, tão rápido que talvez demorasse de 6 meses, né? Para ver quem vai fazer o atendimento. Mas assim, para mim, tem 2 problemas, né? O primeiro problema é que a partir do momento que a gente resolver em vendas, vai vir um filho da puta e vai jogar esse negócio no lado negro da força, botando em compras, né? E aí ferrou, né? E para mim, o segundo problema... Aí uma IA te liga, uma IA te atende, elas conversam entre elas, entendeu? E decidem destruir a humanidade. Né? Eu tenho uma provocação que é, a gente viu as acelerações em cada período nos últimos 20, 30, 40 anos, aí, vamos colocar, né? Principalmente quando a tecnologia começou a verdadeiramente escalar. O que eu sinto é que muitas empresas ficaram para trás, né, durante essa escalada, só que em prazos um pouco maiores. O que eu estou sentindo um pouco essa IA é que a empresa que verdadeiramente não começar a criar consciência de que ela, no mínimo, tem que testar aquilo que tem que testar. Você quer ver uma coisa? Né? Eu comecei lá um projeto com o meu time de growth de produção de conteúdo a partir de IA. Né? E aí estamos lá, cara, velho. Meu irmão, tipo assim, é covardia. O que a gente está indexando de tráfego orgânico assim... Sem o Google pegar, é do caralho. Só que quanto tempo as pessoas vão continuar buscando no Google? Se você abre o GPT e fala, qual que é o melhor remédio para sei lá o quê? A minha filha, eu peguei esses tempos aí, eu instalei o ChatGPT na minha conta e eu ensinei ela a fazer algumas perguntas, assim, né? E esses tempos ela me fez uma pergunta com relação a alguma loja. Eu falei, filha, pesquisa, eu te ensinei, né? Tenta, né? E ela falou, pai, achei, não sei o que, deixa eu ver o que é. Eu achei que eu ia achar... o Google normal, né? Não, ela foi dentro do ChatGPT, perguntou e o próprio ChatGPT linkou algumas, entendeu? Eu falei, nossa, olha só. É porque assim, o Google deve estar desesperado com isso, deve estar desesperado. Né? Porque o Google você vai ter que ver uma porrada de opção e decidir qual que é melhor para você, né? Porque o problema do Google é parecido com o problema do curso de inglês, né? Porque tem um conflito de interesse na parada. Por quê? Pensa um país que tem curso de inglês que nem o Brasil, né? E a quantidade de pessoas que falam inglês no Brasil? Qual é o tamanho? Por quê? Por que as pessoas ficam anos no curso de inglês e não saem falando inglês? Porque a meta do curso de inglês não é te ensinar inglês. A meta do curso de inglês é te cobrar mensalidade, né? E o Google? Por que o Google não dá um único resultado se ele está há muito tempo fazendo isso? Porque a meta do Google não é te entregar o melhor resultado. A meta do Google é te fazer clicar no link que está próximo do melhor resultado. Exatamente. A meta do Google é vender para o cara aparecer, no fim. Exato. É isso. E ele precisa desse espaço para o cara aparecer. Porque ele precisa da impressão. Sem isso não existe, exatamente, né? E assim, você vai ver... Quanto mais qualificada a IA, o negócio dele deixa de existir. Eu não sei se você viu que tá mal boato, que a Alphabet está quase comprando a HubSpot. Saiu ontem que deu rolo. Hoje de manhã. Que dia que é? Só pra gente botar, eu acho que hoje de manhã. Chegou na parte do contrato 12 de julho. Um pré-contrato. Cara, é muito estranho, né? Como é que uma empresa de um tri compra um negócio de 30 bi, né? Faz sentido. Vai ser o quê? Vai ser a moça do cafezinho que vai tocar? Eu fiquei chocado, tá bom? Eu vou te confessar. Cara, eu acho que eu recebi essa manhã num jornalzinho lá que eu leio, assim, digital, e... a Google desistiu, deu algum rolo ali na fase pré-contrato, mas eles estavam com medo também até com a questão sobre domínio geral do mercado, né? Aí eu ia dar um dumping, né? Então... Pessoal, eu tenho que agradecer, até porque eu tenho que deixar o convidado descansar e dormir. Obrigado demais. Tenho certeza que falou em vendas ou alguma coisa te incomoda, né? Não vou dizer que você deve ter problema aí, mas no mínimo melhorar alguma coisa. Acho que esse papo deve ter feito muito sentido. Se não fez sentido para você, faz sentido para alguém ao seu redor, então manda para ele, comenta o que você achou. Thiago, obrigado, cara, você ter pausado o seu tempo, ter vindo até aqui, bater um papo com a gente. E eu não sabia, eu sabia que o Ricardo te conhecia, mas eu não sabia que vocês tinham tanta história que a gente não pode falar no ar aqui. Tem algumas que... Episódio 2. É o offline, vamos fazer isso aí. Obrigado demais, se precisar de qualquer coisa, dá um grito com a gente aí. Obrigado, Ricardo. Valeu, acho que enriqueceu bastante. Bora. Thiago, tamo junto. Pra cima. Valeu.